Bem, meus irmãos, boa noite a todos, a todas. Com muita alegria, né, que a gente recebe mais essa tarefa da casa, mais essa oportunidade de estarmos aí estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, né, que está lá na Bíblia Sagrada, né, no livro sagrado. E iniciando, né, nós vamos falar de Jesus e não poderíamos deixar de pedir, né, a sua proteção, né, a sua presença em todos os lares, né, que estão acompanhando agora a nossa palestra, né, nos lares que aqueles ainda vão assistir, né, os vídeos lá na página do Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes. Então, que sejamos abençoados, que os nossos espíritos protetores, né, aqueles que foram chamados e escolhidos, né, para nos acompanhar, nos guiar nessa nossa caminhada terrena, que eles possam se fazer presente, dando proteção a todos. Nós estamos aí, eu já falei, é uma imagem do filme O Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, lá de André Luiz. A casa, ela já nos chamou com esse tema proposto, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Durante essa apresentação, eu tinha combinado aqui comigo de fazer 3 convites, mas eu acho que vai sair alguns convites a mais aí para todos os irmãos, né? Aí, já ao meditarmos sobre esse tema, né, a gente lê a frase, né, pequena, muitos chamados, poucos escolhidos. Mas na hora que nós vamos começar a pesquisar, começar a mergulhar ali no Evangelho, né, nós vamos percebendo da grandeza, né, da magnitude que tem essa palavra para nós. Principalmente, como disse aí o Carlinhos no início, né, desse Deus imutável, né, desse Pai de infinita bondade, de justiça, de infinito amor, onipotente, onipresente, o Criador incriado, né? E aí nós já vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só clicar aqui. Essa frase já é o título de um capítulo, né? Está lá no capítulo 18, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aqui fica, né, os meus primeiros convites, né? O primeiro é aqueles irmãos que nos acompanham aí nas nossas reuniões online, nas nossas lives, aqueles que tiverem a oportunidade de acompanhar ali uma vez por semana, alguns conseguem acompanhar toda quarta e toda sexta-feira, seria interessante porque vem sendo uma continuidade, né? A gente recebe um estudo na quarta, chega na sexta, é uma continuidade de todos os estudos, né? E esse estudo, ele se encaixou, né, nessa continuidade. Nós tivemos lá na quarta-feira, falamos de parábolas, né? Na sexta-feira veio o nosso irmão Haroldo e falou de vidas vazias, né? Então, como ser chamado, ser escolhido, se estamos nós com as vidas vazias, né? O outro convite que eu deixo é para depois que terminar a nossa palestra, os irmãos que puderem ficar ali naquele bate-papo final, uns 10, 15 minutos ali, principalmente lá na sexta-feira, que no outro dia já a maioria já não tem assim aquele compromisso no sábado, porque está sendo um momento bem harmonioso, um momento que a gente também ali, né, está recebendo muitas bênçãos, né, naquele bate-papo nosso, né? E também se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, quiser fazer alguma correção nos nossos estudos, a gente está aberto ali nesses momentos.
O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, na formulação que Kardec fez, a partir desse capítulo ele começa a tratar mais, com ênfase, na questão da nossa vivência coletiva, na questão da nossa vivência em sociedade, a partir desse capítulo. Então, esse capítulo está dividido da seguinte forma. Nós temos lá a parábola do festim das bodas, a porta estreita. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E no final do capítulo nós temos as instruções dos Espíritos com os títulos: dá-se-á aquele que tem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então aí nós já observamos e confirmamos a grandeza do que é esse, para a gente, entre aspas, um simples texto, né? Nós temos toda essa estrutura aí para estudarmos. E principalmente aqueles que são trabalhadores, né, de uma casa espírita, aqueles irmãos que têm a mediunidade, trabalham com a mediunidade ostensiva, seria interessante a leitura desse capítulo, né? Kardec vem nos trazer várias explicações que vão nos auxiliar, né? Não só na nossa vivência, no nosso lar, mas também no nosso trabalho, né? Perante aos nossos irmãos na nossa casa espírita. E como nós temos notado a presença aí de muitos irmãos, até muitos deles, né, não são espiritistas, não são espíritas, né? Eu coloquei aqui que vem na mesma sequência do capítulo 18, daqueles títulos que foram lidos anteriormente, eu coloquei a sequência de estudo que está lá na Bíblia, né? Na parte do Evangelho de Jesus do Novo Testamento. Então, está citado ali desta forma. São 6 citações de Mateus, 3 de Lucas, uma de João e uma de Marcos. Então, os irmãos que quiserem estudar, vamos lá pesquisar lá na nossa Bíblia Sagrada. Nós temos lá Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, Mateus, capítulo 7, 13 e 14, Lucas, de 13, 23 a 30, Mateus 7, de 21 a 23, Mateus 7, 24 a 27, Lucas, capítulo 6, de 46 a 49, Mateus, capítulo 5, versículo 19, Lucas, novamente, capítulo 12, versículos 46 e 48, 47 e 48, João, capítulo 9, de 39 a 41, Mateus, capítulo 13, de 10 a 14, e finalizando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Marcos, capítulo 4, 24 e 25. Então nós temos aí um material enorme, né, de muita grandeza espiritual, para a gente estar estudando, né, e irmos aí renovando o nosso eu interior, renovando o nosso espírito, né, lapidando os nossos sentimentos. Esse estudo, a gente não poderia entendê-lo, né, buscar, né, no espírito do texto, sem passarmos pela parábola do festim das bodas, que já é o primeiro texto deste capítulo, né? Então nós vamos fazer a leitura na íntegra dessa parábola dos festins. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos,
com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamais para as bodas todos os que encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Como eu disse, nós já vimos uma grande explicação na semana passada sobre a questão da parábola, né? E nós sabíamos que Jesus falava a palavra de acordo com o costume local, de acordo com a época, de acordo com os usos e costumes da população com quem ele falava. E Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, falando um pouquinho sobre palavra, sobre a parábola, na questão 627. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faça-se mister, agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem, e ainda menos os que praticam. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 627. Kardec também traz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, logo nas primeiras páginas. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudam seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde. Olha que ponto interessante, o pessoal da nossa casa, os trabalhadores que participam ali do grupo, né? O nosso grupo aí de mensagens, Família Alfredo Júlio Fernandes, a nossa irmã Caroline, ela trouxe ontem, né, pontualmente lá às 3 horas da tarde, ela trouxe essa chave para a gente, né? Você vê como é que tem os trabalhadores da casa, né? Mas a gente tem aquele amparo, aquele carinho, né? Aquele tato espiritual, né? Ela trouxe ontem essa chave, que mais para frente aqui nós vamos voltar a falar nela. Mas vamos lá, para a gente
entender um pouquinho da palavra, da parábola. Estou falando muito palavra hoje. Essas duas perguntinhas aqui eu vou deixar para os irmãos responderem lá no final. O irmão que quiser responder, né? Eu coloquei ali o argumento e coloquei o significado. Então, seria o texto retirado da parábola, ou um personagem e um significado, ou que aquilo, né, nos chama a atenção, ou que aquilo nos faz compreender, né? Então, cada um pode ter a sua interpretação. Então, quem seria o rei? Quem seria o filho? Então, vai ficar essas duas perguntinhas aí para os irmãos irem pensando aí também durante o desenvolvimento do nosso estudo. Vamos lá, tendo o argumento e significado. De acordo lá com o capítulo 18, né, e os estudos, né, que fazemos aí na nossa casa. O festim, festa de casamento. Jesus compara ali ao reino dos céus. Os primeiros convidados são os hebreus, os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor, os servos, são os profetas que os vinham exortar e seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras quase não foram ouvidas. Muitos foram massacrados. Os convidados que recusaram o convite simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Continuamos lá. Os encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Traz que a palavra ia ser pregada a todos os povos, pagãos e idólatras. E estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. A túnica nupcial. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nessas palavras. Vamos lá no estudo da nossa irmã de ontem. Fora da caridade não há salvação. Tudo entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus falou: muitos serão os chamados, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Essa imagem que a gente vê agora aí projetada, ela por si só, né, nos colocaria por vários minutos, às vezes, eu falo até por mais de hora, a gente analisando, né, essa imagem, a gente analisando esse acolhimento que o Cristo dá àquele jovem ou àquele senhor, àquele irmão que se encontra caído no caminho. Quantos de nós caímos? Quantos de nós não ouvimos, não enxergamos, não temos pernas para caminhar, não temos braços para semear? Não os braços físicos, os olhos, a boca, o ouvido, mas os espirituais. Porque mesmo encarnado neste plano, nos faltando algum desses instrumentos físicos, nós temos condição
de ouvir, de ver, de sentir e de caminhar ao encontro do Cristo. Nós muitas vezes não percebemos quantas vezes somos levantados. Não percebemos quantas vezes somos chamados. Não percebemos quantas vezes somos escolhidos. Você escolhe essas aqui depois, faz todas elas. Depois essa de fora. Na nossa próxima imagem, nós repetimos ali o Cristo. E o Cristo, nosso governador espiritual de nosso orbe, ali como uma criança no colo, assim como somos crianças ainda espirituais, né? A caminho de uma juventude, de uma maturidade espiritual. Nosso planeta Terra ali presente. E nós trouxemos aqui uma curiosidade. Segundo uma pesquisa que eu fiz, acerca da população mundial, né? No primeiro ano depois de Cristo, né? A estimativa é que haveria no nosso planeta Terra, no nosso orbe terrestre, previsão de 250 milhões a 300 milhões de pessoas. Então, na época em que Cristo, né, veio nos exemplificar todos esses ensinamentos, nós tínhamos uma população aí do tamanho do nosso Brasil, para a gente ter uma ideia. Hoje, né, nesse tão querido nosso 2020, né, esse ano que está sendo um ano de muito aprendizado, que é um ano que, se a gente aproveitar ele, vai ser um ano de muito crescimento espiritual, nós temos aí 7,79 bilhões de pessoas. Aí eu fico pensando, se o Cristo fosse pregar hoje, com toda essa tecnologia que nós temos. Temos irmãos aqui que estão no bairro Roosevelt, Santa Mônica, Tubalina, Jaraguá, Alto Moarama. Alguns podem estar até no sítio, na chácara. Estamos alcançando a todos. Alguns irmãos estão fora da cidade, fora do nosso estado, fora do nosso país. Imagine essa ferramenta. Ah, meus irmãos, não ia resolver nada. Porque nas parábolas, nos ensinamentos, apesar de termos aí que o Cristo falava de acordo com o costume da época, ele já tinha essa grandeza de deixar todo esse evangelho, todos esses ensinamentos para a população que viria. E quantos desses 7,79 bilhões de pessoas ainda estariam recusando os convites? Ainda estariam nas encruzilhadas? Ainda estariam massacrando, aviltando aqueles servos do Senhor que simplesmente foram convidar eles para um banquete? Ainda se estima, algumas literaturas espíritas, que nós temos mais ou menos, no plano espiritual, 3 vezes a população da Terra. Mas nós podemos ter a certeza que nós temos um amigo, uma pessoa que gerencia todo esse orbe, que cuida de nós, que nos abraça, nos abençoa, que é o nosso Mestre Jesus. Vamos deixar aí a nossa tarefa de casa. Vamos voltar lá nos nossos argumentos, né? E nos nossos entendimentos. Eu coloquei ali eu. Aí eu falei assim, não, vou dividir com todo mundo, não vou ser egoísta, vou colocar nós.
Qual o posicionamento que nós estamos tomando frente ao festim, frente à festa de casamento, que simboliza o reino dos céus? Estamos edificando esse reino no nosso interior? Lembro aqui de uma música da Cacá Rezende: o céu está no coração, nascer, morrer, renascer. O reino do céu é semelhante à mulher que prepara a massa e ali coloca o fermento. Interioriza a massa cresce de dentro para fora. O reino dos céus é semelhante ao pescador que jogou a sua rede e dali tirou vários peixes. Foi à praia e separou. Escolheu os melhores e liberou aqueles que ainda não serviam para consumo. O reino do céu é semelhante ao tesouro escondido. Aonde se esconde o tesouro? No baú enterrado. Estamos nós edificando dentro de nós esse reino do céu? Ou ainda estamos esperando realmente um banquete? Bem, entra para o meu banquete aqui, vinho, pão, tudo à sua vontade. Os primeiros convidados. Nós, da doutrina espírita, sabemos que já tivemos várias reencarnações. Na literatura, se não me engano, Emmanuel fala do povo hebreu, muitos vieram ali de Capela, os exilados de Capela, vieram terminar de cumprir as suas missões. Será que nós ainda não estamos caracterizados como os primeiros que nós recebemos as leis naturais, as leis divinas, e ainda estamos ignorando as leis? No capítulo 18, Kardec vai chamar a atenção dos espíritas. Muito será cobrado, que muito lhe é dado. Os espíritas, os trabalhadores da última hora. A nós espíritas foi nos entregue um manual de conduta, um manual de procedimento, e nos deu um exemplo. Nós não precisamos fazer teste, nós temos os exemplos, que é a vida de Cristo. Os enviados do Senhor, os servos. Será que não nos encontramos até mesmo na condição de ser um servo do Senhor hoje? Nós imaginamos grandes vultos, Chico, Madre Teresa, um Papa Francisco, um Divaldo Franco, um Eurípides Bassanufo, um Paulo de Tarso. Ser servo do Senhor, a gente fica pensando, falando desses grandes vultos, e a gente? Uma palavra amiga, um telefonema, um bom dia, uma boa noite, um carinho com o irmão, não seria ser o servo do Senhor? Os convidados que recusaram o convite, um foi para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Qual o equilíbrio que nós estamos tendo na nossa evolução espiritual e o nosso trabalho material? Lógico, a doutrina espírita não fala para você largar o seu trabalho material. O seu trabalho material é responsabilidade sua. Você é usufrutuário daquele trabalho. Você tem que desenvolvê-lo. Mas qual que nós colocamos na balança? Nossa balança está mais para a nossa vida espiritual ou está mais para a nossa vida material? Os encontrados na encruzilhadas, bons e maus. Somos pessoas boas, com certeza. Mas também ainda temos os nossos vícios. Às vezes até um pouquinho de maldade ainda. Porque nós imaginamos o mal, aquele
que propaga a guerra, aquele que dissemina o ódio publicamente. Mas e as pequenas maldades? Aquele pensamento ruim relativo a uma pessoa, aquele desejo ruim relativo a uma pessoa que nos persegue, a um inimigo nosso. Qual que está sendo o nosso comportamento? E a túnica nupcial? Estamos preparados para receber esse convite e ingressarmos nesse banquete divino? Estamos moldando essa túnica? Estamos criando essa vestimenta, logicamente espiritual, para a gente participar desse banquete? Fora da caridade não há salvação. A chave para a gente entrar no banquete. Qual que é a nossa caridade? Eu compro 3, 2, 5 cestas básicas todo mês. Eu contribuo com meus 10, 30, 100 reais. Isso é caridade? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos doando as coisas de Deus? Neste momento atual que vivemos, quantas pessoas, às vezes em depressão, síndrome de pânico, 2 palavras, 2 enfermidades que a dona Pasqualina nunca deixou na abertura de nossos trabalhos, de dirigir as orações? E a nossa palavra amiga? Estamos praticando essa caridade? Estamos nos edificando espiritualmente, trazendo de mão dada aqueles que estão em nossa volta? Fica essas interrogações para a nossa análise durante essa semana. Como nos colocamos na parábola do festim das bodas? Voltamos lá no filme O Nosso Lar. Uma outra imagem também que nos colocaria com muito tempo de meditação. Ali o personagem, André Luiz, de frente à muralha que protege a cidade de Nosso Lar. Se conseguirmos partir para o plano espiritual e nos encontrarmos dessa forma, que bom seria se conseguirmos chegar a esse ponto. Mas o nosso capítulo vai nos ensinar que a porta é estreita, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, sem sentimento, sem coração, entrarão no reino dos céus. Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? A maioria de nós imagina que Deus vai chegar naquela imagem, vai pegar aquele personagem e colocá-lo do outro lado do muro. Você foi o escolhido. A maioria de nós, eu tenho quase certeza que tem esse pensamento. Mas não será desse jeito. Até chegar a esse muro, nós temos um caminho a trilhar. Na nossa existência, nós temos escolhas, nós temos chamamentos. Materialmente, a própria fecundação é uma escolha.
É um casamento que foi feito. Eu fui escolhido, fui chamado, eu escolhi e chamei, fiz uma união. A parábola nos fala do casamento, das núpcias. Nossos irmãos dessa época compartilhavam do casamento como se fosse a mesma forma da união com Deus, simbolizada pela anúpsia. Aí Kardec vai nos falar, lá no Livro dos Espíritos, sobre o que seria, né, a questão da família, a exclusão da família, né, o abalo, né, nesse ciclo da família. Os espíritos vão nos perceber. Seria a recrudescência do egoísmo. Como que está a nossa estrutura familiar? Independente de qual a forma. Eu sozinho no lar, como que está a minha estrutura? Eu com meus pais, eu com minha esposa, com meu filho? Como que estão essas núpcias? Nossa vida, nós escolhemos o caminho, somos chamados para ir para aquele caminho. E nós fazemos as nossas viagens. Começamos lá sendo conduzidos, viajamos, aprendemos, temos os servos do Senhor para servir como guia. A partir de determinado momento, nós vamos mais sozinhos nessa caminhada. Em outro momento, passamos a conduzir. O Espiritismo nos mostra a pluralidade das existências, os mundos habitados, a escala espírita, a escala dos mundos habitados. São chamamentos, são escolhas, chamamentos e escolhas. Ah, eu quero ficar no mundo de regeneração. Faça por onde ser o escolhido. Que lindo, cheguei no mundo de regeneração. Você pode ser chamado. Volta lá no Provas e Expiações e ajude os seus irmãos. A vida é evolução constante. O progresso nunca cessa. E nós sonhamos com aquele plano espiritual sentado num jardim, com uma ociosidade. Às vezes fantasiamos algumas músicas. Vejam a literatura subsidiária espírita. É trabalho, trabalho, trabalho. André Luiz, quem teve a oportunidade de ver o filme ou de ler o livro, o André Luiz é o puro exemplo dessa parábola. André Luiz teve uma mãe que, quando ele desencarna, ela já estava em mundos superiores ao dele. Ele teve um pai que ainda passava, né, por algumas provações, algumas expiações, tinha alguns vícios. Ele escolhe o seu caminho, vai para a medicina, também tem os seus deslizes no mundo terreno, desencarna, aprende o pranto e ranger de dente, se renova, Senhor, Senhor, com o coração aberto, já com o coração amoroso, e é resgatado pelos nossos amigos espirituais.
Mas no nosso lar, ele ainda com a túnica material, ele ainda com o jaleco da medicina, queria ser médico. Mas tiveram que atar as mãos, atar os seus pés. E ele varrer a enfermaria, o posto de socorro, a câmara de retificação, teve de iniciar no mundo espiritual. E um irmão que nos deixou essa grandeza, 13 livros. 13 livros que ainda nem a nossa ciência, em muitos pontos, não consegue ainda explicar. Ainda está para descobrir. Olha que exemplo que nós temos. Mas muitas vezes nós estamos lá ainda no caminho, ou estamos caídos no caminho, ou pelo caminho. Ser chamado, ser escolhido, depende de nós. Eu frequento uma igreja, um templo, uma casa espírita. Eu escolhi frequentar a casa Alfredo Júlio Fernandes. Ah, mas se soubéssemos o tanto que somos amparados, o tanto que somos guiados pela espiritualidade, nós saberíamos que nós fomos chamados àquela casa, nós fomos chamados àquela igreja, nós fomos chamados àquele templo. E é uma escola de moral, uma escola de vida, uma escola de exemplos, onde cada trabalhador é um exemplo para a gente. Cada trabalhador tem a sua situação, cada trabalhador tem a sua provação, a sua expiação. Cada trabalhador tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, tem as suas virtudes. E nós ali, unidos, devemos aprender um com o outro. Uns vão à frente, mas sempre acompanhando aqueles que estão na retaguarda, sempre orientando, sempre ajudando na edificação do reino dos céus, que está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Para a gente finalizar, eu vou citar de novo André Luiz, que começou lá no seu primeiro livro, O Nosso Lar. Um livro muito famoso. Muitos que ingressam na doutrina espírita são orientados à leitura deste livro. Então começamos lá com o nosso lar e terminamos com a vida continua. Amanhã é um dia de evolução. Amanhã é um novo dia. Somos trabalhadores, temos defeitos. Muitas vezes desequilibramos, muitas vezes colocamos na balança mais as coisas materiais, muitas vezes levamos mais para as coisas espirituais. Muitas vezes uma rixa com um irmão do trabalho, da casa, do lar, da família. Muitas vezes muito amor, muito abraço, muito carinho. O importante, meus irmãos, é a união, é estar a caminho para o nosso encontro com Cristo, para o nosso encontro futuro, em planos maiores, mas nunca na ociosidade, sempre trabalhando, sempre edificando virtudes, eliminando os nossos vícios. Que o Mestre Jesus abençoe e ilumine
a todos que acompanharam, aqueles que vão acompanhar, aqueles irmãos nossos que se encontram mais necessitados de um amparo material, de saúde, que eles possam receber toda a energia, todas as bem-aventuranças que nós estamos recebendo nesses nossos encontros. Que o Mestre Jesus esteja sempre presente em todos os lares, hoje, agora e sempre. Carlinhos, é com você. Muito bem. Muito bem. Uma aula para todos nós, né? Deus queira que a gente tenha condições de juntar credenciais para se tornar escolhido, né? O escolhido jamais vai ser um privilegiado, não é, Jônio? Não. É verdade. Mas muito obrigado, meu irmão, pela pesquisa, pelo detalhe caprichoso que você teve aí ao elaborar o material, a explaná-lo com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigado. Valeu a pena demais esses minutos em que nós vimos aí o seu trabalho na noite de hoje. Todo um trabalho feito. Isso é sempre muito maravilhoso quando a gente vê que o palestrante laborou muito para nos trazer uma oferenda tão gratificante como essa na noite de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok? Está me ouvindo? Ok. Eu te passei o host aí? O host? Passei o host, né? Passou. Eu vou aproveitá-lo aqui só um minutinho antes da gente fazer a gente vai fazer oração, vamos pedir a nossa companheira Jo, aí depois eu vou dar alguns recados, alguns comunicados, falar das nossas próximas tarefas e a gente vai depois para aquela resenha maravilhosa de conversar aí uns com os outros, de falar com o palestrante, enfim. Jo, é com você, nossa presidente. Ô, Jô, faz favor, desliga as câmeras. Boa noite a todos os meus amigos. Boa noite também aos trabalhadores, né, que estão aí nos bastidores, trabalhando para que esse evento, né, que se tornou um evento, possa se concretizar nas noites de quartas e sextas. Então, né, a gente só tem que agradecer nesse instante, né? Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus onipotente que nos permite ter o dia, ter a noite para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso, para os nossos desafios que talvez são cumpridos e às vezes não. Mas mesmo assim, Senhor Deus, com a proteção da espiritualidade amiga que comanda nossa casa, Alfredo Júlio Fernandes, podemos sempre contar com o dia de amanhã e podemos ter certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo mal. Que Jesus e essa espiritualidade amiga estejam com todos os trabalhadores das nossas casas e com toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos.